Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Quem Somos Nós. Eu, Guiomar Santana, com muita alegria, estou aqui de novo. O programa, sim, tem a apresentação de Vanderly Batista e de Vanessa Cavalcante, mas a Guiomar também está por aqui de vez em quando. É muito bom poder contar com a sua vibração, com a sua energia, com o seu carinho. Quero já agradecer aqui a participação da senhora Vanderly, que está conosco mais uma vez. Seja muito bem-vinda, boa tarde, bom tudo para você. Obrigada, Guiomar. Você sabe que é um prazer a gente estar aqui, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas, a exemplo do assunto que nós vamos ver hoje. Como é muito bom, né, a gente ter essas convidadas, esses convidados que trazem a sua experiência. E eu peço a você, Guiomar, apresentar para nós a nossa convidada dessa semana. Com certeza, com todo carinho, com todo prazer, eu quero aqui trazer a participação desta nossa companheira de ideal, ela que é comunicadora da Rádio Boa Nova, é colunista do RBN Notícias, fez recentemente um trabalho espetacular junto com os comunicadores, trazendo uma palestra sobre um tema importante que nós vamos tratar aqui daqui a pouco, é Bárbara Bezerra. Bárbara Bezerra, que é cirurgiã dentista, especializada em saúde da família, e ela tem estudado e procurado pôr em prática a CNV, que é a comunicação não violenta. É sobre isso que nós vamos tratar e eu espero que você fique aí do outro lado para nos acompanhar. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Bom tudo para você. Obrigada, Guiomar. É um prazer estar aqui com você, com a dona Vanderly. Estou muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir aí com esse assunto aí que é tão importante para a gente, não é? Com certeza, muito importante. Eu quero aproveitar e já agradecer, porque a gente tem plateia, não é assim bagunça, não. Hoje a Marli está aqui na plateia, uma amiga nossa, uma amiga deste aprendizado que nós estamos vivenciando. Ela está ali quietinha, está como plateia, mas está mandando uma energia boa para nós. Obrigada, viu, Marli? Obrigada por você estar aí, só mandando a sua energia. Ela não vai aparecer na câmera, não, mas ela está mandando aqui essa vibração para a gente. Muito obrigada. Ela, amiga da Bárbara e também minha amiga, faz parte deste grupo de estudiosos da comunicação não violenta, que é algo que a gente vai levar para a vida, né? Então, é muito bom ter você aqui, Marli. Seja muito bem-vinda. Senhora Vanderly, para a gente começar este nosso bate-papo tão importante, porque hoje a gente vai ter até prática de CNV. Então, se prepara, você que está aí do outro lado, deixe o caderninho, a caneta do lado, porque nós vamos fazer na prática, eu e a Bárbara, um pouquinho de como é a CNV na prática, mas daqui a pouco. A gente quer conhecer um pouquinho sobre ela, né, senhora Vanderly? É isso aí, a gente quer começar a nossa conversa perguntando a você como você conheceu a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, como foi o convite para você participar da programação como comunicadora. Conta um pouco para nós. Vanderly, eu comecei aí, hoje eu tô com 45 anos, eu tinha meus 16 anos, quando a primeira vez eu fui para conhecer o Centro Espírita Nosso Lar, do André Luiz, né, aqui na Vila Galvão. E eu gostei, e assim, houve uma coisa na palestra, eu assistindo a palestra, eu ouvi a palestrante falar sobre caridade, e eu nunca tinha ouvido, né, em outra religião que eu tivesse ido, não que não tivesse, mas eu gostei, eu falei assim, nossa, eu gostei, eu acho que eu vou ficar aqui. E aí, depois, com 16, com 18, a minha mãe desencarnou, e aí foi um período que eu precisava de apoio espiritual, né, eu estava me sentindo muito sozinha, e aí eu voltei para o Centro Espírita. Então, no caso da doutrina espírita, né, e aí eu comecei a estudar, fiz o curso, tudo. Então, desde então, tenho seguido aí na seara espírita. E da FEAL, Fundação Espírita? A produtora Eliette, na época, um dia ela me ligou para falar assim, olha, Bárbara, você não quer fazer colunas de comunicação não violenta? E eu, na minha vontade de ajudar, eu falei, tá bom. E aí eu desliguei o telefone e fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter conteúdo para toda semana, né, mandar? Mas as coisas a gente sabe que não só
são aqui da Terra, né? A gente tem da espiritualidade. E aí eu comecei toda semana, e daí eu comecei a fazer cursos, e aí eu comecei a me engajar nesse assunto da comunicação não violenta, graças à FEAL. Que bacana. Vamos mandar o nosso carinho aqui para Eliette. Lietinha, que saudade de você. Importante você falar qual é a coluna e qual data da semana que quem está aqui nos acompanhando, tanto pelo rádio como pela TV, pode ouvir você falar sobre comunicação não violenta no RBN Notícias. Então, minhas colunas são de comunicação não violenta e elas vão de segunda-feira à noite, né, no RBN Notícias, a partir das 7 da noite, às 19. 18. Às 18. Às 18. Isso. Tá certo. Então, o RBN Notícias, que tem a apresentação de Marcos de Souza e de Jane Félix, de segunda a sexta. Mas esta coluna, que é apresentada pela Bárbara Bezerra, vai às segundas-feiras, quando dá a apresentação da Jane Félix. E você que está nos acompanhando pode também ouvir, pode trazer para o seu conhecimento um pouco mais sobre CNV. Então, RBN Notícias, de segunda a sexta, às 18 horas. É que já foi às 19, né? Mas agora nós estamos às 18 horas. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta para você, Bárbara, sobre esse trabalho da CNV. Dá para você sentir diferença quando você põe a CNV na prática? A comunicação não violenta, uma das coisas que às vezes a gente começa a falar, que às vezes para quem ouve fala assim, nossa, comunicação não violenta, nossa, acho que eu sou violento, né? Acho que eu preciso melhorar, preciso ser mais tranquilo para falar, né? Ou então eu preciso me acalmar mais, me silenciar para não ter conflito, né? E a comunicação não violenta, ela traz um convite a gente olhar diretamente para o conflito. E o que ela nos ajuda? Ela nos traz ferramentas de linguagem também, para que a gente possa falar de maneira assertiva o conflito, o que está acontecendo. Porque silenciar, né, Guilmar, é aquela coisa, a gente silencia, mas o conflito está dentro da gente. Verdade. Não é? Então, a ideia é que a gente realmente olhe para esse conflito e fale de maneira assertiva para que o outro entenda e que também aumente as chances da gente ser atendido num pedido nosso. Então, eu vejo a comunicação não violenta como uma ferramenta até de libertação emocional mesmo, né? O Marshall Rosenberg, que é o autor do livro, ele fala que a ideia da comunicação não violenta é nos libertar de 3 coisas, que é a culpa, o medo e a vergonha. É interessante, né? Muito bom, né? E quando você faz suas palestras, como que você consegue, sente o interesse das pessoas pelo assunto? Você tem um retorno, feedback desse trabalho? Sim, eu comecei fazendo palestras. A primeira aula maior, assim, de comunicação não violenta, veio até a um convite do GBEM, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, porque eles queriam trazer, então, assuntos importantes para o pessoal do acolhimento fraterno, Vanderly. Então, foi onde eu fiz algo um pouquinho maior e depois eu fui aumentando, né, fazendo workshops em algumas situações, às vezes de 4 horas ou até um pouco mais, dependendo da necessidade e da disponibilidade das pessoas. Mas as pessoas, elas gostam muito porque elas veem que é possível elas conseguirem se comunicar de uma maneira a serem atendidas mesmo nas suas necessidades, ou de olhar as coisas de uma maneira diferente. Então, o Marshall, ele dizia que por trás de todo o comportamento existe uma necessidade, né? E aí, como a gente está falando de não violência, né? E ele também dizia que todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, a pessoa era o que ela podia usar e fazer para se comunicar, muitas vezes a partir de um ato violento, mas muitas vezes está muito longe do que ela queria dizer,
né? O que realmente estava dentro dela? E a comunicação não violenta nos ensina a olhar para o que está dentro de nós. É um autoconhecimento enorme que a gente adquire, né? E aí a gente também aprende a expressar isso para o outro, aonde eu consigo ver a humanidade por trás daquela pessoa, né? Por trás, às vezes, de um rótulo de essa pessoa é difícil, essa pessoa é chata, né? É cri-cri, né? Não, eu consigo ver a humanidade por trás dessa pessoa, porque eu vejo que as atitudes dela estão relacionadas a uma necessidade que ela precisa atender, como todos nós. É verdade, né? Às vezes você vê uma pessoa agressiva no falar, ela não está fazendo por mal também, é o jeito dela, mas nada que não seja possível melhorar, né? Do Sim. dia a dia da pessoa. Isso que a gente está falando muito hoje em dia, né? Sobre a CNV, é muito importante no dia a dia, no nosso dia a dia mesmo, né? Essa mudança, esse olhar as pessoas e olhar para nós também, né? Por que eu falei isso? Muitas vezes a gente fala uma coisa, responde mal, eu mesma, responde mal para o marido, a pessoa está ouvindo com a maior boa vontade, você agride com a palavra sem querer, Sim, né? Então tem alguma coisa para você resolver aí. sim, sim. Eu queria perguntar para você assim, o que você acha que é mais assim importante? A palestra em si, você conheceu o assunto teoricamente ou as oficinas que são realizadas? Cada um tem seu grau de aprofundamento, né? Uma palestra como hoje, né? Esse nosso encontro. A pessoa às vezes vai ter um primeiro contato, né, com a comunicação não violenta. Pode então ler o livro, que é Comunicação Não Violenta, técnicas para resolução de conflitos pessoais e profissionais, né? De aprimoramento das relações profissionais e pessoais. Tem pessoas que não entendem, às vezes, o livro de uma maneira, sabe? E, às vezes, vai fazer um curso, por exemplo, de comunicação não violenta, já um curso aí de 2 meses, ou um workshop, às vezes, como eu já fiz, um formato de 4 horas, já tem um aprofundamento maior. Mas, de verdade, a comunicação não violenta, ela é uma prática para a vida toda. A Guiomar, ela em tem... prática da vida toda, chegou o momento de nós fazermos uma rápida demonstração. Eu acho que faz sentido, né, senhora Vanderly? Para que você que está aí nos acompanhando possa entender um pouco mais o que é essa comunicação não violenta que eles tanto falam, né, que eles tanto querem apregoar. Como a Bárbara disse na sua fala, em alguns momentos da sua fala, não é que a gente tenha que se considerar uma pessoa agressiva no falar, é que a gente pode realmente ter formas diferentes de se comunicar e realmente mostrar o que a gente quer. Porque às vezes a pessoa não entende o que a gente quer e a gente acaba tendo aí algum tipo de desafio nesta comunicação. Vamos lá então, Bárbara? Como nós... felizmente, né, tivemos a oportunidade de fazer um curso um pouco mais extenso para mim, né, foi o primeiro que eu fiz de CNV, e nós tínhamos práticas semanais. Vamos fazer uma prática como essa para quem está nos acompanhando entender um pouco mais? Vamos lá. Eu queria só começar, então assim, o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer alguns obstáculos para empatia, não é? Então assim, por exemplo, dar conselho, enfim, ter uma atenção dividida. Eu tô aqui sem meu celular, mas eu vou fazer de conta que eu estou com ele. Tem um celular aí, Guiomar? Pronto. Tem sim. E coisas assim que, de alguma forma, ficar perguntando, coisas que de alguma forma interrompam o fluxo da conversa. Então, num primeiro momento, eu não vou oferecer empatia para Guiomar, mas no segundo momento eu vou oferecer e depois eu vou falar para vocês aonde eu me foquei quando eu ofereci empatia para ela. Maravilha, então eu aproveito este momento aqui para agradecer o apoio, que vai ser bem importante agora, do Rogério Palma, que cuida das imagens da TV Mundo Maior. Obrigada, Rogério. O apoio do Jefferson Carvalho, que está cuidando do áudio da Rádio Boa Nova, porque a gente vai trocar. Eu vou pelo menos tentar falar nesse primeiro momento, né, para a gente exemplificar um pouco do que é a comunicação não violenta. Então vamos lá.
Bárbara, muito bom você ter vindo aqui. Eu pedi para você vir porque eu estava precisando muito conversar com você. Aconteceu um problema seríssimo comigo. Mas Um problema que eu gostaria que você me desse uma orientação, mas é assim, Bárbara, eu estava conversando com o meu marido e ele... Não, é que eu tava vendo um e-mail aqui. Não, mas tá. tudo bem. Então, Sim. e o meu mas você tava... Peraí, você me falou que era um problema, então. Então, eu estou passando por um desafio, né? O meu marido, ele É está... horrível, menina, isso já aconteceu comigo. Nossa, é terrível. Mas me fala, como é que Então, foi? ele está com um problema no trabalho, né? Então, ele chega em casa... Mas é com o chefe dele? É com a mãe? Não, com o trabalho, né? Que você falou, com o chefe. Isso, o problema, o desafio dele é no trabalho. Ele está passando por uma nova gestão lá e ele chega com a cabeça cheia de problemas. Ele quer me falar ali, eu estou tentando trazer para ele uma resposta assertiva, mas... será que não era melhor ele mudar de emprego? Porque assim, quando começa desse jeito, né? Acho que... Então, foi mais ou menos isso. Você que está aí acompanhando Quem Somos Nós, fizemos uma prática aqui interessante. O que a senhora achou deste feedback dela? Foi muito empática comigo? Eu achei assim que muitas vezes a gente percebe uma situação assim, né? Alguém quer contar uma dificuldade e o outro fica querendo interferir fora de hora, né? Sim. Muito interessante. Sobre isso, você que está aí acompanhando hoje o Quem Somos Nós, eu, Guiomar Santana, junto com a senhora Vanderly Batista, estamos aqui com Bárbara Bezerra, que é especialista em comunicação não violenta, e nós estamos numa prática aqui. Então, a primeira parte dessa nossa prática, desta nossa troca, foi para mostrar, de repente, que não estávamos tendo, no caso, eu como pessoa, não estava tendo o retorno que eu queria. Agora nós vamos manter um diálogo diferente, né? E depois você vai explicar o que aconteceu nesses dois momentos. Sim. Vamos lá. Bárbara, muito bom você ter atendido a minha solicitação. Você veio para me ouvir um pouquinho, porque eu estou passando por um desafio muito grande. Meu companheiro, meu esposo, está com dificuldades no trabalho, uma nova orientação que está chegando lá para ele, ele está com a cabeça cheia, eu não sei o que fazer. Realmente eu quero poder ajudar, mas eu não sei de que maneira. Ele reclama muito, é um trabalho que ele gosta bastante, mas ele não pretende, claro, sair do trabalho, ele quer continuar trabalhando, mas ele está passando por esse desafio, ele não sabe como lidar com a situação. E eu não sei também como ajudá-lo. Que bom que você... E eu precisava falar para alguém, porque eu não posso falar isso para ele, né? Ele começa, ele chega, ele fala, ele reclama, e eu só ouço. Então eu queria alguém para poder me ouvir. Obrigada por você ter vindo. Pelo que eu percebo, você me disse que... Então, seu marido está com esse problema no trabalho. Isso me parece que está te deixando preocupada, até alguns, de certo modo, perdida, porque você gostaria de ajudá-lo, mas não está sabendo como, é isso? É isso, Bárbara, é isso mesmo. Você está trazendo o que eu te disse exatamente. É um sentimento de preocupação, é um pouco perdida por não saber o que fazer. Este é o meu sentimento no momento. Você gostaria de estar mais segura, de ter mais segurança, até em relação a essa situação com ele, de poder, de alguma forma, apoiá-lo? Também isso... É isso, você entendeu direitinho qual foi a minha necessidade. Eu quero saber de que forma ajudá-lo. Sim. É isso. O que a senhora achou dessa conversa? Parecem as mesmas pessoas conversando, senhora Vanderly? Não, ficou bem diferente, né? Que bacana. Agora a Bárbara vai contar para a gente um pouquinho de como foi, né, essa primeira prática que nós fizemos, né, da minha fala e das suas interrupções, e da segunda parte desta ação aí, desta dinâmica que nós fizemos aqui. Bárbara, devolve aqui meu celular. Diz aí, como foi? Então, não é que não utilizar a empatia esteja errado, né? Não tem uma coisa de certo e errado. É que muitas vezes a ideia é que quando uma pessoa ela vem com uma carga de sentimentos, para que ela se sinta ouvida, oferecer empatia
você mantém ela no fluxo da conversa, a conversa fica melhor e ela consegue realmente falar o que está dentro dela. Quando você não utiliza, quando você fica... E muitas vezes a gente faz isso, a gente quer aconselhar, a gente já fica pensando ali, né? Bom, a gente está no centro espírita, nossa, você precisa ir lá tomar um passe, né? Então, para melhorar a situação, a gente quer isso para o outro, né? Só que a gente não ouve a pessoa. Muitas vezes ela ainda não terminou de falar. Às vezes, uma coisa também que é importante é a gente respeitar pausas na conversa. Muitas vezes a gente quer logo em seguida já falar e não respeita essa pausa. Às vezes a pessoa ela está pensando sobre aquilo que ela falou. Às vezes eu estou pensando sobre o que eu ouvi. E então essa coisa de querer ajudar, de ficar fazendo pergunta, de tentar dar soluções e tal, na verdade eu não estou apoiando emocionalmente aquela pessoa naquele momento. E aí nesse segundo momento, quando a gente conversou, e aí, aonde eu me apoiei? Quando eu ofereci empatia nos seus sentimentos, né? Onde você estava se sentindo perdida, preocupada, nas suas prováveis necessidades, que aí eu checo com você. Eu também não afirmo, eu checo. É isso mesmo? Para também eu saber se eu estou entendendo direito o que eu estou ouvindo de você. Então, aí eu me foco nas necessidades, que a gente fala que a gente tem os sentimentos e as necessidades humanas universais, né? Segurança, reciprocidade, ser visto, reconhecimento, abrigo, alimento, ar, né? Então, são inúmeras as nossas necessidades humanas universais e na comunicação não violenta a gente vai se apropriando muito desse vocabulário novo, que não é novo, a gente conhece, mas a gente não usa tanto, para que a gente também se conecte com a gente mesmo e com o outro. E uma coisa interessante que vocês falando, eu me vi pensando isso. Às vezes, você está com um problema insolúvel na sua cabeça. Aí você começa a conversar com alguém, na medida que você conversa, você mesmo, às vezes, consegue trazer uma solução. Fala, nossa, às vezes só de eu falar, eu já consegui talvez uma alternativa para resolver aquilo que eu estava querendo. E é interessante você saber ouvir o outro, né? Sim. E saber entrar no momento certo. Você dá um alívio pro outro, né? Porque eu falo que é como um balão cheio, que aí vai esvaziando, e aí aquele ponto de tensão, aquilo vai acalmando. Muitas vezes não vai resolver o problema, né? Então, só de você ser ouvido, né? Como você falou, Vanderlei, a gente já se acalma, né? Maravilha, olha, o nosso tempo aqui hoje, vocês sabem, o tempo está passando. Quero aproveitar esse momento para agradecer você que está aí nos acompanhando, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é divulgar a doutrina espírita através dos nossos conteúdos que veiculamos de todas as maneiras e formas, pelas redes sociais, por todos os canais possíveis, para que dessa maneira nós possamos colaborar com o progresso da humanidade. Então, você que já é sócio, muito obrigada. Se você não é sócio, ligue para o 0800 12 018 38. 0800 12 018 38. Este é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, que você pode ligar e saber de que maneira pode colaborar com a divulgação da doutrina espírita aqui com as emissoras da Fundação Espírita André Luiz Feal, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior e todas as nossas células aqui. Muito obrigada. Senhora Vanderlei, eu acho que seria oportuno agora a Bárbara deixar então uma mensagem para a gente. O que você acha? Ou você tem alguma pergunta mais específica para ela poder trazer o fechamento para a gente? Eu acho que eu gostaria de perguntar para ela, assim, que ela pudesse dar uma dica, alguma coisa, um jeitinho que nós pudéssemos perceber como está sendo o nosso comportamento em relação à CNV, e a gente deixar uma dica para quem está nos ouvindo, nos seguindo, como atuar, como pôr em prática esse tema que está tão em voga hoje em dia, que é a comunicação não violenta.
Assim, a gente que, né, a Guiomar, a gente teve a oportunidade de fazer um curso juntas, né, agora, recentemente, e assim, a Guiomar viu a profundidade que é a coisa, né, Sim. e que vai aprofundando mais. Eu sugiro ler o livro do Marshall Rosenberg, né, Comunicação Não Violenta, para ter uma ideia de como que é. E assim que tiver vontade, procurar mesmo os cursos que tenham, né? A gente fez no Sinergia Comunicativa, que é um grupo que eu gosto bastante, que também tem uma comunidade de comunicação não violenta, porque aí você, dentro de uma comunidade, você consegue trocar mais experiências. E assim, olhar... eu acho a comunicação não violenta, ela tem uma ligação muito grande com Jesus, né? Então, assim, está totalmente relacionado, porque Jesus, ele veio falar da compaixão. E a comunicação não violenta é olhar nesse sentido. Então, quando alguém, né, uma dica, então, quando alguém vem de alguma forma, agressivo para mim, né, com uma agressividade, e de eu olhar para essa pessoa e pensar assim, qual será a necessidade por trás desse comportamento dessa pessoa? O que essa pessoa está querendo cuidar nela para se comportar dessa forma comigo, né? E aí, quando eu começo a ter esse olhar, eu começo a despertar a compaixão pelo outro. Maravilha. Olha, eu acho que você que está aí do outro lado já teve um gostinho de que maneira você pode, de repente, se aprofundar no estudo da comunicação não violenta. Ficou aqui a dica da Bárbara Bezerra, que é a nossa comunicadora, voluntária, colunista do RBN Notícias, mas você pode procurar aí nas redes sociais livros, vídeos, cursos para você ter esta prática na sua vida. Bárbara, muito obrigada por você ter estado com a gente, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, a Fundação Espírita André Luiz, que eu amo tanto e que tanto tem me dado a oportunidade de estar com a comunicação não violenta. Obrigada. Obrigada por você ter vindo, viu, Marli? Nossa plateia aqui de hoje, mandando essa energia, gratidão. Senhora Vanderly, terminamos mais um Quem Somos Nós hoje. Que bom, né? Que bom. E que mais pessoas, quanto mais pessoas puderem utilizar esse canal, né, tão bom que é a CNV, vai ajudar bastante na paz do nosso planeta, porque às vezes uma palavra mal falada, mal colocada, pode ocasionar uma situação muito grave. Então, a gente está vendo tanta coisa acontecer, né? E nós sempre rogamos pela paz do nosso planeta, e essa ferramenta CNV é bastante importante nesse momento. É isso. Obrigada. Obrigada a você que esteve aí conosco, aí do outro lado, nos acompanhando. Gratidão. Muito obrigada, viu? Foi ótimo poder estar aqui nas férias da Vanessa Cavalcante, aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais sobre esses nossos comunicadores amigos. Quem são eles? E nós trouxemos para você. Gratidão. O Quem Somos Nós de hoje está terminando. Deixa um carinho, um beijo. Na próxima semana tem mais, tá bom? Tchau, tchau. Você acompanhou Quem Somos Nós?